O grupo FACE, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, apresenta Obras Básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. Terceira obra da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Propósito central da obra. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, é uma das 5 obras fundamentais da codificação espírita, organizada por Allan Kardec. Diferente de uma interpretação teológica ou dogmática dos evangelhos canônicos, esta obra se concentra exclusivamente no aspecto moral dos ensinamentos de Jesus Cristo, buscando desvendar o seu sentido profundo e aplicá-lo às diversas situações da vida. O seu objetivo principal não é contestar os fatos históricos, os milagres ou as profecias, mas sim extrair a essência ética e universal contida nas palavras do Cristo, apresentando-a como um guia seguro para a reforma íntima e o progresso espiritual da humanidade. Seu objetivo, conforme declarado por Kardec na introdução, é extrair exclusivamente o conteúdo moral dos ensinamentos de Cristo, despojando-os das interpretações dogmáticas, dos rituais e das passagens que geram controvérsia teológica. A obra foca naquilo que é universal e atemporal, a lei do amor, da caridade e da humildade, apresentando-a sob a luz da doutrina espírita. A obra se propõe a ser o consolador prometido por Jesus, o Espírito da Verdade que viria para relembrar e explicar seus ensinamentos de uma forma que a humanidade, agora mais madura, pudesse compreender. Estrutura e metodologia. O livro é metodicamente organizado em 28 capítulos temáticos. Cada capítulo segue uma estrutura metodológica consistente. 1. Trechos dos Evangelhos. O capítulo começa com uma ou mais passagens dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas ou João, que servem como tema central e que tratam de um tema moral específico. Exemplo, bem-aventurados os aflitos, amar o próximo como a si mesmo. 2. Explicação de Allan Kardec. Em seguida, Kardec desenvolve uma análise detalhada do trecho, com sua clareza e lógica características. Analisa a passagem, interpretando-a à luz dos princípios espíritas. Ele desdobra o sentido profundo das palavras de Jesus, conectando-as com a realidade da vida, com a pluralidade das existências, reencarnação e as leis e justiça divina. 3. Instruções dos Espíritos. A parte final de cada capítulo contém comunicações de espíritos superiores, recebidas por diversos médiuns em diferentes partes do mundo. Essas mensagens complementam, aprofundam, exemplificam e reforçam a análise de Kardec, oferecendo conselhos práticos e consolo. Essa abordagem confere à obra um caráter coletivo e universal, não dependendo de uma única fonte, conferindo assim à obra um caráter de revelação espiritual coletiva e não apenas de interpretação pessoal. Essa estrutura tripartite, Evangelho, análise de Kardec, instrução dos espíritos, reforça a ideia de que o conhecimento espírita é fruto de uma dupla revelação, a divina, através dos espíritos, e a humana, através da razão e da análise lógica. Objetivo central da obra. Kardec afirma no prefácio que a obra se destina a todas as religiões e a nenhuma em particular, pois a moral de Jesus é um patrimônio universal. Os objetivos centrais são: 1. Explicar a moral cristã. Oferecer uma interpretação lógica e racional para as máximas de Jesus, como as bem-aventuranças, o perdão das ofensas e o amor ao próximo, utilizando os princípios espíritas da reencarnação, da imortalidade da alma e da lei de causa e efeito. 2. Oferecer consolo, servir como um bálsamo para as dores e aflições humanas. Ao explicar a justiça das provações e a finalidade do sofrimento, o livro busca dar um sentido à dor, transformando-a em uma ferramenta de aprendizado e evolução espiritual. 3. Unir ciência, filosofia e religião,
demonstrar a concordância entre os ensinamentos morais de Cristo com as leis naturais que regem o universo, promovendo uma fé racionada que não teme o avanço da ciência. Conceitos espíritas enfatizados. A grande contribuição do livro é a aplicação dos princípios espíritas para dar um sentido lógico e racional aos ensinamentos de Jesus. Os principais conceitos são: 1. A reencarnação, pluralidade das existências. Este é talvez o conceito mais fundamental para a compreensão da obra. A reencarnação é apresentada como a chave para entender a justiça divina e as aparentes desigualdades da vida. Explicação para o sofrimento. Passagens como "Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados" são reinterpretadas. O sofrimento deixa de ser um castigo divino arbitrário e passa a ser visto como expiação, a colheita de erros cometidos em vidas passadas. Prova, um desafio escolhido pelo próprio espírito antes de reencarnar para acelerar seu progresso moral. Justiça divina. A reencarnação explica por que algumas pessoas nascem em berços de ouro e outras na miséria, porque umas são saudáveis e outras doentes. Tudo é consequência das ações, escolhas e necessidades evolutivas do espírito ao longo de suas múltiplas jornadas. Deus não cria almas desiguais. Nós mesmos criamos nossos destinos. 2. Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Intimamente ligada à reencarnação, esta lei estabelece que toda ação, boa ou má, gera uma consequência inevitável para quem a pratica. Responsabilidade individual. A obra enfatiza que somos os arquitetos do nosso próprio futuro. A felicidade ou a infelicidade são resultados diretos de como vivemos e do que fazemos. Isso elimina a ideia de um destino pré-determinado ou de um Deus que salva ou condena por capricho. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Este adágio resume o conceito. Passagens como "a cada um segundo as suas obras" são explicadas de forma literal e lógica através desta lei. 3. Fora da caridade não há salvação. Este é o lema da obra e a síntese da moral cristã sobre a ótica espírita. Definição de caridade. A caridade é entendida em seu sentido mais amplo, conforme Jesus a ensinou: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Não se trata apenas de dar esmolas, mas de uma atitude constante de amor, compreensão e serviço ao próximo. Salvação pelo esforço moral. A salvação não é alcançada por meio de rituais, dogmas ou pela adesão a uma religião específica. Ela é o resultado da transformação moral do indivíduo, conquistada através da prática da caridade. É uma mensagem universalista, que une em vez de separar as pessoas de diferentes crenças. 4. A pluralidade dos mundos habitados. O livro explora a famosa frase de Jesus: "Há muitas moradas na casa de meu Pai." Capítulo 3. Vida no universo. A interpretação espírita é que Jesus se referia aos inúmeros planetas no universo que servem de lar para espíritos em diferentes estágios de evolução. Mundos de expiação e provas, de regeneração, felizes. A Terra é classificada como um mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina. Outros mundos servem a propósitos diferentes, desde planetas primitivos até mundos celestes, onde habitam espíritos puros. A evolução espiritual nos permite reencarnar em mundos cada vez mais elevados. 5. A fé raciocinada. Kardec contrapõe a fé cega, que aceita tudo sem questionar, à fé raciocinada, que se baseia na lógica, na razão e na compreensão das leis divinas. Fé que enfrenta a razão. Uma fé verdadeira não teme o conhecimento ou a ciência.
A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O livro convida o leitor a compreender o porquê dos ensinamentos de Jesus, tornando a fé uma convicção sólida e não uma crença frágil. Principais temas e conceitos abordados. O livro aborda uma vasta gama de temas morais, todos interligados pelos princípios fundamentais do Espiritismo. 1. As bem-aventuranças e o sofrimento, capítulos 5 a 9. Kardec dedica uma parte significativa do livro para explicar as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, etc. A interpretação espírita dá um novo sentido a essas máximas. Justiça das aflições. O sofrimento não é um castigo aleatório, mas uma consequência de atos de vidas passadas, lei de causa e efeito ou uma prova escolhida pelo próprio espírito antes de reencarnar para acelerar seu progresso. Finalidade da dor. A dor é vista como um instrumento pedagógico para o desenvolvimento da humildade, da paciência e da fé. Entender sua causa e finalidade gera consolo e resignação ativa, não passividade. 2. A Lei do Amor e da Caridade, capítulos 11 a 15. Este é o coração da obra. A caridade é apresentada como a virtude máxima e o caminho único para a salvação. Fora da caridade não há salvação. Este lema, destacado por Kardec, resume a essência da moral cristã. A salvação não depende de rituais, dogmas ou crenças específicas, mas da prática do bem e do amor ao próximo. Tipos de caridade. A obra distingue a caridade material, ajudar com bens, da caridade moral, o perdão, a benevolência, a indulgência, a tolerância. A caridade moral é considerada ainda mais difícil e meritória. Amar os inimigos. É explicado não como um sentimento afetivo, mas como um ato de vontade. Não desejar o mal, perdoar, orar por eles e retribuir o mal com o bem. 3. Humildade, orgulho e egoísmo, capítulo 7º e 10º. O orgulho e o egoísmo são identificados como as maiores chagas da humanidade e a raiz de todos os vícios. Humildade, por sua vez, é a virtude que permite o reconhecimento das próprias imperfeições e a abertura para o aprendizado espiritual. Jesus é apresentado como o modelo máximo de humildade. 4. A fé raciocinada, capítulo 19. Kardec distingue a fé cega, que aceita tudo sem questionar e pode levar ao fanatismo, da fé raciocinada, que se baseia na compreensão e na lógica. A fé verdadeira, segundo o Espiritismo, é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. 5. A vida futura e a justiça divina, capítulos 2 a 4. O livro oferece explicações detalhadas sobre a vida após a morte, desmistificando as noções tradicionais de céu, inferno e purgatório. Múltiplos mundos habitados. O universo é povoado por mundos de diferentes categorias: primitivos, de provas e expiações, de regeneração e felizes. E os espíritos reencarnam neles de acordo com seu grau de adiantamento. Céu e inferno são estados de consciência. A felicidade ou o sofrimento no mundo espiritual não dependem de um lugar físico, mas do estado moral e da consciência do espírito. O inferno é o remorso e a perturbação causados pelas más ações. 6. A prece e a prática do Evangelho no lar, capítulos 27 e 28. Os capítulos finais oferecem orientações práticas. A prece é explicada como um ato de comunicação com o mundo espiritual, eficaz quando feita com sinceridade e sentimento.
É introduzida à prática do Evangelho no lar, um momento de reunião familiar para estudo, reflexão e oração, visando harmonizar o ambiente doméstico e fortalecer os laços afetivos sob a luz dos ensinamentos de Jesus. Importância e legado. O Evangelho segundo o Espiritismo é considerado o livro de cabeceira dos espíritas e uma obra de profundo apelo universal. Sua importância reside em caráter consolador. É uma fonte inesgotável de conforto e esperança, oferecendo respostas lógicas para as grandes questões existenciais, como por que sofremos e para onde vamos. Guia prático para a reforma íntima. Mais do que um livro teórico, é um manual prático para o autoconhecimento e a transformação moral, incentivando a vivência diária dos ensinamentos de Cristo. Ponte entre o cristianismo e a razão. Ao remover o véu do mistério e do dogma, ele reaproxima o pensamento moderno da figura de Jesus, mostrando que sua moral é perfeitamente compatível com a lógica, a ciência e o bom senso. Impacto e relevância. O Evangelho segundo o Espiritismo não propõe uma nova religião, mas uma releitura da moral cristã à luz da razão e da revelação espiritual, afirmando que o verdadeiro cristianismo se manifesta nas ações de amor, perdão e caridade, e não na adesão a rituais ou credos específicos. É um convite atemporal à transformação interior através do exemplo e das palavras de Jesus. Conclusão. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de profundo consolo e esclarecimento. Ao fornecer uma base lógica e racional para a moral cristã, ele responde a grandes questões existenciais. De onde viemos? Por que sofremos? Para onde vamos? Sua principal mensagem é a de que a vida tem um propósito claro, a evolução moral, e que Deus é soberanamente justo e bom, oferecendo a todos as mesmas oportunidades de progresso através das vidas sucessivas. Ele transforma a moralidade de um conjunto de regras impostas em um caminho lógico para a felicidade, incentivando a reforma íntima, a prática do bem e a responsabilidade por nossos atos. É, acima de tudo, um manual prático para a vida, aplicável a qualquer pessoa, independentemente de sua filiação religiosa. O Grupo Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, está lhe trazendo as obras básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. E nessa terceira apresentação foi explorado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, divulgue e compartilhe com seus amigos. Se interessou em ler o livro? Adquira o seu e obterás maravilhosos conhecimentos. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Emmanuel.